Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nós iremos começar um curso de um conteúdo novo chamado Função Exponencial, beleza? Só que esse conteúdo, ele necessita de muito conhecimento em potenciação, nas regrinhas básicas de potenciação que nós aprendemos lá na quinta série, sexta série, sétima série, oitava série, né? Ou em anos, como vocês preferirem chamar, né? Então nós vamos fazer nessa primeira aula uma rápida revisão de potenciação, é um conteúdo muito importante. Se vocês não absorverem bem o conteúdo de potenciação, vocês não vão conseguir acompanhar o conteúdo de função exponencial, tá legal? Um conteúdo muito tranquilo, muito fácil mesmo. Eu vou apresentar para vocês aqui todas as propriedades, todas as regrinhas da potenciação, beleza? Após essa revisão, nós iremos começar nas aulas seguintes aí o curso efetivamente de função exponencial. Mas não dá para começar esse curso, pessoal, se não fizermos essa revisão aqui, beleza? Então vamos começar a revisão. Bom, pessoal, primeira coisa que nós vamos ver é relembrar o que é uma potência efetivamente falando, né? Uma potência é um número elevado a outro número. Nesse caso aqui, a letrinha A elevado à letrinha N. O que isto significa? Que nós vamos multiplicar a letrinha a quantidade de vezes que for o N fatores, beleza? Vamos dar um exemplo numérico aqui para vocês verem, tá legal? Vamos lá. Se eu mostrar aqui para vocês 2 elevado à terceira potência, significa que eu vou repetir o número 2 3 vezes. 1, 2, 3. Eu vou multiplicar. Por que 3 vezes? Porque o expoente é 3. 1, 2, 3, beleza? Então vamos repetir o número 2 3 vezes. 1, 2, 3. Agora é fazer a continha. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Beleza? Então 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Uma outra regrinha que nós temos que lembrar é que qualquer número elevado a zero é sempre 1. Vou dar uns 2 exemplos aqui. Se eu tiver 2 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é sempre 1. Não importa, pode ser 1000 elevado a zero. Tá legal? Qualquer número elevado a zero é sempre 1. Beleza? Uma outra regrinha muito importante é que 0 elevado a qualquer número, 0 elevado a qualquer número sempre vai ser 0. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 0 elevado a 5 é 0. Por que é 0? Porque imagine que você vai repetir o número 0 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que vai dar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0? Vai dar 0, beleza? Então, para ganhar tempo e não ficar repetindo 0 de besteira, 0 elevado a qualquer número é sempre 0, beleza? Isso é fundamental. Vamos ver agora algumas regrinhas básicas, tá legal? Algumas propriedades básicas. A primeira que nós vamos ver é a multiplicação de potência de mesma base, tá legal? Quem é a base? Eu vou um exemplo aqui, né? 2 elevado a 5, né? O número 2 nós chamamos de base e o número 5 nós chamamos de expoente, beleza? Então nós falamos aqui, temos aqui a multiplicação de potência de mesma base. Observem aqui que a base é a mesma, a base é o A. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar o A
e nós vamos somar os expoentes m mais n. M mais n. Vamos dar um exemplo numérico aí para vocês. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta. Observe que eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. A base é igual. O que a gente vai fazer quando a base for igual? Vamos copiar a base e vamos somar os expoentes. 3 mais 5. Então, isso vai dar 2 elevado a 8. Beleza? Coisa rápida, tá bom? Não vamos ficar enrolando muito nessa revisão, não, porque é um conteúdo muito tranquilo. Próxima propriedade que nós vamos ver é a propriedade de divisão de potência de mesma base. É bem parecido com a multiplicação, só que ao invés de somar, a gente vai subtrair. Observem aqui, a base é a mesma. O que a gente vai fazer quando a base é a mesma e for uma divisão? Nós vamos conservar a base, copiar a base, nós vamos subtrair o expoente m menos n. Essa divisão pode aparecer de duas formas. Ela pode aparecer com este símbolo aqui, ó, ou ela pode aparecer em formato de fração, mas é a mesma coisa. Observem aqui, esse tracinho da fração é uma divisão. Então, é uma divisão de potência de mesma base, né? Ó, a base aqui é o A. Conserva a base e subtrai os expoentes m menos n. Olha aqui, ó. Pode aparecer uma divisão desta forma ou dessa forma. Mas a base sendo igual, você sempre vai conservar a base e diminuir o expoente. Vamos dar um exemplo numérico aí. Temos aqui 5 elevado à quarta dividido por 5 ao quadrado. Observem que a base é igual, né? A base é o 5. O que eu faço? Eu conservo a base. Como é uma divisão, eu subtraio os expoentes. 4 menos 2. Isso vai me dar 5. 4 menos 2 é 2. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, né? Que é 25. Tranquilo? Vamos agora falar de potência de uma potência. É uma potência elevado a uma outra potência. Percebam, dentro do parênteses, eu tenho uma potência elevado a uma outra potência. Quando isto acontecer, nós multiplicamos os expoentes. Copiamos a base. Repare que a gente copia a base e nós multiplicamos os expoentes. Tá legal? M vezes N. Esse M vezes esse N. Vamos dar um exemplo numérico aí. Nós temos aqui 2 elevado à terceira potência elevado à quinta potência. Nós copiamos a base e nós multiplicamos o expoente. 3 vezes 5. Isso vai me dar 2 elevado a 15. Beleza? Isso é muito importante, pessoal, que eu posso fazer também. Eu vou precisar fazer o processo inverso muitas vezes. Vamos supor que eu tenho aqui 2 elevado a 15. Eu posso escrever o 2 elevado a 15 dessa forma, não posso? 2 elevado a 3 vezes 5. Certo? E eu posso escrever isto daqui, 2 elevado a 3 vezes 5, desta forma. 2 elevado a 3. Ou eu posso escrever 2 elevado a 5 elevado a 3. Muitas vezes na função exponencial, você vai ter uma potência inteira, uma potência bonitinha, e você vai ter que fragmentar, você vai ter que separar essa potência.
como eu fiz aqui, né? 2 elevado a 15, eu fragmentei por 2 elevado a 3 vezes 5 e eu voltei no formato de potência, beleza? Vamos para o próximo aqui. Nós vamos ver agora potência de uma multiplicação, tá legal? Observem que dentro dos parênteses eu tenho uma multiplicação elevado a uma potência, tá legal? Quando isso acontecer, você vai fazer como se você fizesse a distributiva. A elevado a m vezes b elevado a m. Tá legal? É só separar. Como vai ficar isso aqui, ó? Vamos fazer esse exemplo numérico de baixo. 2 vezes x elevado a 3. Como que isso vai ficar? 2 elevado a 3 vezes x elevado a 3. O 2 elevado a 3 eu consigo resolver, né? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai me dar 8. 8 vezes x ao cubo. Beleza? Pode ser que eu precise fazer também o processo inverso. Como assim? Vamos supor que eu tenha 2 elevado a 3 vezes x, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a... Vou colocar aqui 5 elevado a 5. Certo? Reparem que o expoente ele é igual. Então, eu posso colocar esse expoente igual aqui e colocar essa multiplicação aqui. Isso vai me dar 3 vezes 5 é 15 elevado a 5. Tá legal? Muitas vezes, na matemática, nós precisamos ir, só que muitas vezes nós precisamos voltar, fazer o processo inverso. Beleza? Vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade é bem parecida, só que é uma divisão, né? Reparem que dentro do parênteses eu tenho uma divisão, A dividido por B, elevado a N. Quando isso acontecer, é como se fosse a distributiva também. A elevado a M, dividido, olha a barrinha de divisão aqui, ó, dividido por B elevado a M. Pode estar nesse formato ou pode estar com este formato também, né? Ó, A sobre B elevado a M, isso pode ser A elevado a M dividido por B elevado a M. A divisão pode ser escrita assim ou na forma de fração, é a mesma coisa. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo numérico. X elevado à quarta sobre 3 elevado à quarta. X elevado à quarta eu deixo do jeito que está. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso vai me dar 81. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima eu tenho aqui potência com expoente negativo. Observe aqui. A elevado a menos n. Quando isso acontecer, pessoal, vocês vão ter que usar essa regrinha aqui, sempre, tá bom? Vai ser 1, sempre, 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 sempre 1. Aí vocês vão colocar esse carinha aqui embaixo, só que ele vai ficar positivo. O n vai ficar positivo, tá legal? E lembrando que eu só posso fazer isso quando o A for diferente de 0. Que se o A for igual a 0, embaixo vai dar 0. E não existe 1 dividido por 0, beleza? Para eu usar essa propriedade, o A tem que ser diferente de 0. Porque se o A for 0, vou dar um exemplo aqui, né? Ó.
2 elevado a zero. Existe 2 elevado a zero? Não existe, né? Se você colocar na maquininha aí 2 dividido por zero, vai aparecer a letrinha E de erro. Então, vamos pensar. Você consegue dividir 2 balas para 0 pessoas? Você dá para dividir por 0? Não dá, né? Vamos fazer um exemplo numérico aqui agora. Tá legal? Na verdade, vamos fazer aqui, ó. 3 elevado a menos 2, certo? Como o expoente é negativo, observe que o expoente é negativo. Já coloca o número 1. Você viu que o expoente é negativo, já coloca o número 1. Agora vocês vão colocar esse carinha todo aqui embaixo. Só que o negativo vai virar positivo. Agora resolver. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Beleza? Super tranquilo, né? Quando eu tiver uma fração e o expoente for negativo, é bem tranquilo também. O que vocês vão fazer? Vocês vão inverter. Colocar o 3 para cima e o 2 para baixo. E aí o expoente, ele vai virar positivo. E agora é só resolver, né? 3 elevado a 3, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, certo? E 2 elevado a 3, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Vamos fazer um outro exemplo aqui com fração. Tá legal? Vamos lá. Então vamos supor que eu tenha 5 meios elevado a menos 2. Viu que é uma fração com expoente negativo? Já inverte. Põe o 2 para cima e o 5 para baixo. E esse expoente passa para cá positivo. Beleza? Agora é só resolver normal. 2 elevado a 2 é 4. 5 elevado a 2 é 25. Tá legal? Prestem atenção agora quando eu tiver uma divisão e eu tiver um expoente negativo no denominador. Prestem muita atenção agora, beleza? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o número 5. Agora eu vou resolver o de baixo. O de baixo, ele é um expoente negativo, não é? Já pensa, se é um expoente negativo, é o número 1, sempre o número 1. E esse carinha todo vem aqui para baixo, só que o expoente fica positivo, né? Agora que eu tenho isso, eu tenho uma divisão de frações, certo? É só copia o número 5 e multiplica pelo inverso disso aqui. O inverso, vamos inverter a fração. Vai ficar x ao quadrado em cima e 1 embaixo. Agora é só multiplicar. 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. Beleza? 5x ao quadrado dividido por 1 fica só 5x ao quadrado. Tá legal? Uma outra coisa muito importante que nós precisamos lembrar para começar a estudar funções exponenciais é quando eu tenho uma potência com expoente fracionário. O expoente é uma fração. Observem, a elevado a uma fração. Quando isso acontecer, quando o expoente for uma fração, significa que é uma raiz. Beleza? O que vocês vão fazer? Prestem muita atenção. Quem está embaixo... Quem está embaixo fica virando o índice da fração. Quem está por cima vira o expoente da fração. Tá legal? Vamos fazer aqui, ó. Eu sei que aqui eu tenho 2 elevado a 3 quintos. Fazendo numericamente é mais tranquilo.
certo? O 2 vai ficar dentro da raiz. Legal. O 5, ele está em cima, não tá? Se ele está em cima, ele vai virar o expoente. O 2, desculpa, o 3, ele está embaixo. Se ele está embaixo, ele vai virar o índice. Beleza? Agora nós vamos precisar fatorar isso daí, precisar arrumar essa raiz, tá legal? Observem que o 5 é maior do que o 3, então dá para eu simplificar legal aí. O que a gente vai fazer? Vamos transformar esse 2 em 2 à terceira vezes 2 ao quadrado. Por que eu transformei 2 elevado a 5 em 2 à terceira vezes 2 ao quadrado? Para poder deixar o índice com o expoente igual. Tá legal? Lembra que eu falei que a gente ia usar o inverso também? E aqui eu usei o inverso, né? Ó, aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2 virou 5. Foi o que eu fiz aqui embaixo, tá legal? Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou transformar esse 2 elevado a 5 em algum número para poder cancelar com esse índice, beleza? Então, eu sei que 2 elevado a quinta, eu posso ter que é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, certo? Agora que eu fiz isso, eu posso cancelar este com este. Então, este 2 sai da raiz. Como vai ficar? O 2 que saiu e o 2 ao quadrado vai ficar dentro da raiz. 2 ao quadrado vai ficar dentro. Só que 2 ao quadrado é 4. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo deste. Vamos supor que eu tenho 3 elevado a 7 terços. Beleza? Já sei que eu vou ter uma raiz. Beleza? Que esse 3 fica dentro da raiz. Agora vamos lá. O número 7, ele está em cima. Se ele está em cima, ele vira expoente. O número 3, ele está embaixo. Se ele está embaixo, ele vira índice. Beleza? Se quando vocês fizerem isso, vocês observarem que o expoente é maior do que o índice, dá pra gente melhorar isso daí. Como que eu vou melhorar isso daí? Eu sei que eu vou ter o número 3. Aqui não é o número 3? Certo? Como que eu posso transformar o 3 elevado a 7? Eu posso transformar o 3 elevado a 7 em 3 elevado a 3, vezes o 3 elevado a 3 de novo, vezes o 3 elevado a 1. Observe que eu tenho aqui, ó, 3 mais 3 é 6, 6 mais 1 é 7. Por que eu fiz isso? Para poder cancelar o máximo de números que eu puder com o índice. Beleza? Como vai ficar isso daqui agora? Ó? Este 3 corta com este, esse 3 sai. Esse 3 corta com este, esse 3 também sai. Então, esse 1 não dá para cortar com esse, né? Ó. Então, como ficou? O 3 que saiu, o outro 3 que saiu, e o 3 elevado a 1 que não saiu. 3 vezes 3 é 9 raiz de 3. Beleza? Ou seja, 3 elevado a 3 sétimos é igual a 9 raiz de 3. Nós vamos precisar desse conhecimento aí no ensino de função exponencial, tá legal? Vamos agora, pessoal, uma coisa que nós vamos precisar muito também é trabalhar com números grandes e números muito pequenos, tá legal? Quando os números forem grandes, é bem tranquilo. Observem aqui, eu vou colocar mais um pouquinho de zero aqui, tá legal? Observem aqui que esse número enorme,
ele pode ser escrito na forma de potência de base 10. Vamos usar muito potência de base 10, beleza? Vamos colocar o número 10 e vamos contar quantos zeros eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 elevado a 7. Tá legal? Aqui é bem parecido. Quantos zeros eu tenho aqui? Só que perceba que este 1 aqui, ó, já é o 1 do 10. Beleza? Por que eu expliquei isso? Porque embaixo não é o número 1. Tá legal? Embaixo eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então eu já sei que eu vou ter o 10 elevado a 4. Só que eu tenho esse 2, não tenho? Coloco esse 2 aqui multiplicando. Tá legal? Aqui a mesma coisa. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 10 elevado a 5. Só que eu tenho o 35 aqui, né? Coloco o 35 aqui multiplicando, beleza? E o 8.000 é facinho também. Quantos zeros eu tenho aqui no 8.000? Perdão, 8.000 não. 8 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ter 10 elevado a 6. E o número 8, coloque ele aqui multiplicando. Beleza? Falamos até agora de números grandes. Falaremos agora de números pequenos. Nós dizemos que o número é muito pequeno quando ele começa com 0, tá legal? Quando o número começar com 0, o expoente dele vai ser negativo, beleza? Então, perceba que começa com 0. Já sei que o expoente vai ser negativo. Então, sempre, todos os exercícios vai ser potência de base 10, beleza? Então, vai ser 10. E eu tenho quantas casas depois da vírgula? Só uma casa, né? Só um número depois da vírgula. Então, vai ser menos 1. Aqui a mesma coisa. Eu tenho quantas casas depois da vírgula? 2 casas depois da vírgula, não é isso? Então, eu vou ter 10 elevado a menos 2. Observe que este 1 é este 1, né? Este 1 é este 1, beleza. E quando não for 1? Olha agora. O procedimento é o mesmo. Quantas casas depois da vírgula? 3 casas. Começa com 0, então o expoente é negativo. Só que aqui é 3, né? Então, coloca esse 3 multiplicando. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 10 elevado a menos 5. Só que aqui eu tenho o 25. Então, coloco o 25 multiplicando. Beleza? Bom, tudo isso que nós estamos vendo aqui é bem importante para o estudo de funções exponenciais, beleza? Vamos fazer alguns exercícios numéricos, porque esses exercícios numéricos vão virar exercícios algébricos, digamos assim, nas funções quando nós começarmos o curso, beleza? Vamos fazer 2 exercícios apenas. Então, o primeiro exercício é esse daqui. Eu tenho aqui 2 elevado a menos 3. Como que eu posso escrever já 2 elevado a menos 3? 2 elevado a menos 3. Percebam que o expoente é negativo. Quando o expoente for negativo, eu já coloco o número 1 e esse carinha todo vem aqui para baixo. 2 ao cubo, certo? Isso vai ficar 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse 2 elevado a menos 3 é 1/8. Mais, quanto que é 2 elevado a 0? 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Tá legal? Agora, vamos fazer este daqui, né? Ó. 3 elevado a menos 1. O expoente negativo. Já pensa que o expoente é negativo. Então, é 1. E esse carinha todo vem para cá, só que o expoente fica positivo. 3 elevado a 1.
3 elevado a 1 é o próprio 3, então nem preciso desse 1, certo? Vamos resolver agora a parte de cima da fração. Como que eu resolvo a parte de cima da fração? Eu sei que aqui tem o número 1. Vamos multiplicar em x, né? 8 vezes 1 é 8. 1 vezes 1 é 1. 8 vezes 1 é 8. 1 mais 8, 9. E vamos copiar esse 1/3. O que eu tenho aqui? Uma fração dividida por outra fração. O que eu faço quando eu tenho uma fração dividida por outra fração? Eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Tá legal? Perceba que aqui o 3 estava embaixo. Mas quando eu multiplico pelo inverso, o 3 vai para cima, tá legal? Agora é só fazer continha. 9 vezes 3 é 27. 8 vezes 1 é 8. Beleza? Vamos para o último exercício. Esse daqui é bem parecido, né? Então vamos lá. Vou resolver esse carinha aqui primeiro. Eu já vi que o expoente é negativo. Se o expoente é negativo, eu já vou pensar em 1 sobre... Coloco esse carinha todo, só que o expoente fica positivo. Aí eu vou ter 1 sobre 2 elevado à quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 1 sobre 16, certo? Então, eu já vou colocar aqui 1 dividido por 16, mais... Opa, olha esse carinha aqui, quanto que vai dar esse carinha aqui? Ó? Menos 3 ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado dá sempre positivo. Então, 3 ao quadrado é 9. Beleza? E 3 elevado a 0 é 1. E embaixo, 3 elevado a menos 1. Viu que o expoente é negativo? Já coloco o número 1 e coloco esse carinha todo aqui embaixo. Só que o expoente fica positivo. 3 elevado a 1 é o próprio 3, então nem preciso do expoente 1. Vamos resolver a parte de cima. Eu sei que 9 mais 1 é 10, então eu vou ter que 1 sobre 16 mais 10 dividido por 1/3. Eu sei que embaixo do 10 eu tenho o número 1. Vamos resolver isso daí? 1 vezes 16 é 16. 1 vezes 10 é 10. 16 vezes 10 é 160. 10 mais 160 dá 170. Dividido por 1/3. Eu tenho novamente aqui uma fração dividida por outra fração. Vamos vir aqui embaixo? O que eu vou ter? O que eu faço quando eu tenho uma fração dividida por outra fração? Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Tá legal? Então, quanto que vai dar aqui? 170 vezes 3 dá 510. 16 vezes 1, 16. Beleza? Podemos parar por aí, podemos simplificar, mas isso aí é tranquilo, tá bom? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós começaremos, usando todo esse conhecimento de revisão, começar a trabalhar com funções exponenciais, beleza? Espero que vocês tenham ficado até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like aí para ajudar o canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Espero você na próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.